Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que nos acompanham por mais esta manhã de domingo, no nosso culto matinal, aquilo que seria dentro da normalidade a nossa escola bíblica dominical, tá? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos e as nossas irmãs, também com outros que nos acompanham neste momento. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente e possa falar com vocês através da palavra do Senhor. Eu quero neste momento orar com você, pedirmos por mais uma vez a direção do Senhor, para que de fato este momento seja um momento de adoração, de engrandecimento ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e eterno, Salvador em Cristo Jesus, nós te louvamos, ó Deus bendito, por mais uma semana na Tua presença, pelos cuidados constantes do Senhor nas nossas vidas, pelo livramento, ó Deus bendito, que o Senhor tem nos trazido diante deste vírus que tem se espalhado também na nossa cidade, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai bendito. Obrigado, Deus, pelo livramento que o Senhor tem trazido para a vida do Teu povo, da Tua igreja. E, Senhor, ao mesmo tempo, rogamos por mais uma vez a Tua compaixão sobre a vida daqueles que sofrem, ó Pai querido, por terem contraído este vírus, ou por terem, ó Deus, de forma ainda mais dolorosa, perdido alguém a quem amam, Senhor. Consola, encoraja, conforta o coração destes, ó Pai eterno. Nós, neste momento, pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, este momento de culto, de adoração ao Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao coração dos nossos irmãos, dos demais ouvintes que estarão assim, ó Pai, ouvindo a palavra do Senhor, quer seja neste momento, quer seja em momentos posteriores, por meio da gravação que assim ficará disponível, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus Santo, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Já em continuidade, vamos continuar adorando a Cristo, louvando ao bendito e eterno Salvador das nossas almas, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Vamos cantar para a glória de Cristo. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com o cântico 396 do cantor cristão, Cegueira e Vista. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Continuar a adorar o Senhor com o cântico 289, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero neste momento convidar você aí no seu lar mesmo, ou em outro local que assim você esteja, a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Desta feita nós vamos ler os versículos de 17 a 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor.
Apenas lembrando que desde o último domingo nós passamos a usar no púlpito também, já usávamos assim nossas leituras pessoais, mas agora também no púlpito da nossa igreja a nova tradução Almeida atualizada, tá? Então, inclusive recomendamos aos irmãos que à medida que forem assim adquirindo novas Bíblias, possam adquirir nessa versão também. Diz o texto: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes alegaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe neste momento de estudo e aplicação da Tua Palavra, Pai. Que a Tua graça esteja sobre mim, ó Deus, e que a Tua graça esteja sobre aqueles que estarão a nos ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Relembrando aos irmãos, nós iniciamos há alguns domingos a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Isto porque, para o momento em que nós vivenciamos, achamos por oportuno trazer alguns ensinamentos desta carta, que com certeza terá aplicações relevantes para o contexto em que nós estamos vivendo, já que estamos assim passando por um momento de tribulação, um momento de sofrimento, de angústia, de desesperança para uns. E a carta de Pedro foi escrita em contexto semelhante, não de uma pandemia como a que nós vivemos, mas diante de algumas situações que estava trazendo aos seus leitores momentos de intenso sofrimento. Eles estavam angustiados, estavam aflitos, e dentro desse contexto de sofrimento, de desencorajamento, o apóstolo Pedro escreve-lhes para encorajar esses irmãos, para consolar esses irmãos em meio ao sofrimento, e exortá-los a permanecerem firmes diante do Senhor, mesmo em meio às dores, a permanecerem com a vida íntegra, santa, pura, diante da sociedade, diante do próprio Deus. Então, sim, essa carta é muito oportuna para os nossos dias, como qualquer outro livro das Escrituras, mas creio que para o contexto atual, fazemos bem em estudar a primeira carta de Pedro e aprendermos com o apóstolo Pedro, à luz da grande salvação que nós temos, a como enfrentar as tribulações do nosso dia a dia. E até aqui nós já tivemos a oportunidade de estudar 6 mensagens, sendo que uma diz respeito à introdução da carta, quando nós assim estudamos alguns aspectos gerais sobre esta carta, sobre o autor, destinatários, o contexto específico, razões para estudarmos ela, entre outras coisas. A mensagem de número 2, nós penetramos de forma mais direta no texto, estudando os versículos de 1 a 2, e aprendemos 2 preciosas lições ali. Uma a respeito dos eleitos de Deus e a outra a respeito da eleição em si. A mensagem de número 3, dos versículos de 3 a 5, nós estudamos que a despeito das muitas provações da vida, os crentes eles estão sendo guardados pelo poder de Deus para a vida eterna. Eles foram salvos para esta vida e nada pode tirar deles esta grande dádiva do Senhor. A mensagem de número 4, nós assim fizemos nos versículos de 6 a 9. E podemos ali estudar que a despeito das muitas provações da vida, os crentes devem alegrar-se na sua salvação eterna. O crente não é que ele goste de sofrer e nem tampouco que ele queira sofrer. No entanto, ainda que ele esteja sofrendo, isso não vai roubar dele a grande alegria da sua salvação em Cristo Jesus, porque a sua alegria está no Senhor e não nas coisas desta vida. A mensagem de número 5,
a fizemos nos versículos 10 a 12. Quando estudamos que a salvação em Cristo ela foi anunciada pelas Escrituras e ela é revelada ao pecador por meio da pregação do Evangelho, que traz ao pecador o conhecimento das boas novas de salvação que Cristo realizou por ele. E na mensagem número 6, nós iniciamos um estudo que vai dos versículos 13 até o versículo 25. No entanto, nós dividimos esse texto em 3 mensagens, sendo então a mensagem número 6, englobando os versículos de 13 a 16, quando assim desenvolvemos a ideia de que os crentes foram salvos para viverem em santidade para o Senhor. E vimos ali algumas razões para isso. Se você não ouviu essa mensagem, volte lá no canal em outro momento e ouça essa mensagem, porque ela faz parte de um grupo de 3 mensagens, tá? E o que nós vamos estudar hoje é justamente a segunda mensagem a respeito desta santidade que o Senhor requer dos seus filhos, requer dos crentes, tá? Então vamos aí aos versículos de 17 a 21 já lidos, para estudarmos mais uma vez esse tema referente à santidade do crente. E o nosso argumento a ser desenvolvido hoje é o de que o crente precisa viver com santo temor a Deus, ou ele precisa desenvolver a sua santidade em temor a Deus. E esse texto, irmãos, ele vai nos apresentar 3 motivos para que o crente possa viver a sua santidade em temor a Deus. O primeiro motivo está aí no verso 17, que é justamente o temor de Deus. E observe comigo que o texto ele inicia mostrando a posição privilegiada dos crentes diante de Deus, quando diz: e se vocês invocam como Pai. No contexto no texto original, a palavra Pai aqui nesse texto ela vem no início do versículo. E quando isto acontece, é porque o autor quer dar ênfase em alguma coisa. Neste caso aqui, a ênfase está em Deus. Então, como aqueles irmãos, eles reivindicavam a paternidade divina, tendo a Deus como Pai, eles deveriam então viver em temor a este Pai celestial que eles tinham. Sendo assim, a partícula aí, si, não retrata necessariamente uma condição, mas sim uma constatação na vida daqueles leitores, como que Pedro estivesse então dizendo: já que vocês são filhos de Deus, já que vocês invocam a Deus como Pai de vocês, então vivam em santidade para Ele, ou diante dEle. Isso significa, meus irmãos, que aqueles irmãos, leitores do apóstolo Pedro, sabiam perfeitamente as implicâncias do que é ser filho de Deus. E a nossa pergunta para hoje é: nós sabemos as implicâncias do que é confessar ser um filho de Deus? Você sabe na prática o que isso significa, o que isto exige de você confessar que é filho de Deus? O termo invocar aí tem o sentido de chamar, de clamar. Neste caso aqui, o sentido mais específico é de chamar. Eles chamavam a Deus de seu Pai. Ora, então, já que eles chamavam a Deus de Pai, então eles deviam harmonizar o seu viver diário com a posição de filhos. As suas vidas deveriam ser reflexos do caráter santo do seu Pai. É isso que Pedro requeria daqueles irmãos, que uma vez que eles chamavam a Deus de Pai deles, que a vida deles pudessem refletir o caráter justo deste Pai, o caráter santo deste Pai que eles professavam. E eu pergunto a você: é isto que você demonstra na sua vida, o caráter justo de Deus? Eu pergunto a nós:
É isso que nós vemos naqueles que se chamam filhos de Deus nos dias de hoje, que lotam as nossas igrejas evangélicas. Nós conseguimos ver o caráter de Deus espelhado na vida destes ditos irmãos. Nós podemos ver traços da santidade de Deus na vida daqueles que hoje se dizem filhos dele. Meus queridos irmãos, sem dúvida alguma, o direito de reivindicar ser filho de Deus é uma das mais gloriosas dádivas da salvação, mas que traz para nós implicâncias sérias. O crente tem o privilégio de poder chamar a Deus como Pai, de ter a Deus de fato como seu Pai, mas ele também tem o dever, ele tem a obrigação de viver em reverência, em temor, em santidade diante deste Pai. Por isso Pedro mostra para nós que nós temos sim uma posição privilegiada diante de Deus, de ser filhos dele, de podermos chamar a ele de nosso Pai. Mas em seguida, o texto afirma que o juízo deste Deus, ele é imparcial. Entenda que o mesmo Deus que é Pai também é juiz. O mesmo Deus que traz infinitas bênçãos para nós, também traz para aqueles filhos rebeldes a disciplina. A maior tragédia dos evangélicos contemporâneos é terem esquecido que o mesmo Deus que é Pai também é um justo juiz. Que o mesmo Deus que é amor também é justiça. Que o mesmo Deus que é amor também é ira. Meus irmãos, Deus não é apenas santo, Deus é justo. E Ele exige que seus filhos andem na prática da justiça, conforme em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E mais à frente, Pedro vai referir-se a esta prática da justiça, instruindo os irmãos a viver em temor ao Senhor. Mas o que ele quer destacar aqui é que esse Deus Pai, ele é um justo juiz. E como justo juiz, ele não tem favoritismo. Ele disciplina os seus filhos, ele corrige os seus filhos, assim como também ele traz juízo sobre aqueles que não são seus filhos. A expressão aí, sem parcialidade, significa que Deus não tem favoritismo, inclusive entre os seus filhos. Deus não é como alguns pais, que claramente demonstram um favoritismo entre os filhos, deixando inclusive de disciplinar uns em detrimento de outros. Deus não é assim. Deus não é como um juiz que pode ser subornado, que pode demonstrar favoritismo diante de uma causa em troca de favores, porque Deus não precisa nem mesmo de nós. Ele julga de forma imparcial, sem nenhum favoritismo. Não importa a condição financeira, a nacionalidade, a cor, a idade, não importa se você é dizimista ou não, Deus julga a todos com igualdade. Essa imparcialidade de Deus, ela deve causar um santo temor na vida dos seus filhos, na vida daqueles que chamam a Ele de Pai. Pois como Pai, diz as Escrituras que Ele castiga todo filho que esteja em desobediência. Sendo assim, meus irmãos, como um juiz imparcial, como um justo juiz, Deus então ele julga segundo as obras de cada um. E isso deve causar muito temor, isso deve causar muito tremor, inclusive nos filhos de Deus. Porque você tem que olhar para a sua vida, você tem que analisar, você tem que sondar o seu coração, você tem que refletir sobre as suas ações, se elas não estão atraindo sobre você a ira desse justo juiz, porque Deus não tem favoritismo. Qualquer que seja dentre os seus filhos que estiverem na prática do pecado, que estiverem desalinhados com a santidade que esse Deus santo e justo requer, estarão atraindo sobre si a ira de Deus.
A ira não para a destruição se você é um filho de Deus, mas a ira para a disciplina, para a correção, para a admoestação na justiça. Para com os seus filhos. A ira deste justo juiz, ela tem o propósito de corrigir, de restaurar. Sobre os seus filhos, esta ira, podemos assim dizer que, melhor, nós podemos assim dizer que a misericórdia sobrepõe a esta ira, a esta disciplina, visto que o Senhor corrige para o nosso bem. Mas se você não é um filho de Deus, tenha maior cuidado ainda com esse justo juiz, porque repentinamente Deus pode lançar sobre você toda a sua ira, e isto sem nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma piedade, com toda a força da ira que você merece. E o que você tem que fazer então? Você tem que buscar acolhida nos braços do nosso Redentor Jesus Cristo. Você tem que ser coberto pelo manto da justiça de Cristo. A expressão segundo as obras de cada um significa que Deus julgará conforme o modo de viver de cada um de nós. Aqueles que estão vivendo em santidade, em retidão, em obediência, serão julgados por este Deus dessa forma. Mas aqueles que vivem entregues à vida do pecado, às ações pecaminosas deste mundo, fazendo os desejos da carne e do pensamento, estes serão julgados segundo esse seu estilo de vida. E o autor de Hebreus já diz que horrível coisa é cair nas mãos deste Deus irado. Então, se você confessa a Deus como seu Pai, se você chama a Deus de Pai, tenha muito cuidado. Porque Deus é um justo juiz que julga sem parcialidade. Então, alinhe o seu modo de viver com o caráter santo deste Deus. Mas o texto prossegue mostrando a maneira então que devemos viver diante deste Pai, que é também um justo juiz. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. O verbo viver aí aponta para o novo estilo de vida dos crentes, em contraste com aquela vida fútil e inútil do tempo da ignorância. O tempo verbal aqui indica que este novo estilo de vida santo deve ser um hábito contínuo, deve ser uma prática na vida daqueles que chamam a Deus de seu Pai, que conheceram a Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, da mesma forma que no tempo da ignorância, nós vivíamos continuamente no pecado, se deleitando no pecado, encontrando prazer no pecado, agora nós devemos continuamente viver em santo temor ao Senhor, encontrando satisfação em Deus, encontrando contentamento em Deus, prazer na presença de Deus, alegria na presença de Deus. Pedro está dizendo: mudem o modo de vocês viver, vivam com temor a Deus, vivam em reverência, em respeito a este Deus que vocês chamam de Pai. Em outras palavras, vivam de forma santa. O termo temor aí significa reverência ou respeito para aqueles, para com Deus. No caso aqui, aqueles que chamavam a Deus de Pai, eles tinham que ter reverência e respeito por este Deus. Sendo assim, meus irmãos, o temor ou o respeito a Deus é apresentado aqui como o princípio diretivo da vida, da conduta daqueles que professam serem filhos de Deus. Por isso Pedro diz: vivam em temor. O temor de Deus tem que ser diretivo. O temor de Deus tem que ser regulador para a conduta do crente. Agora observe comigo a abrangência, o quão abrangente é este temor de Deus nas nossas vidas. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Veja que não há intervalos. Veja que é um temor ininterrupto. É um ato contínuo que não pode ser parado. Por isso ele diz: durante o tempo, ou durante todo o tempo da peregrinação de vocês. A palavra peregrinação aí indica alguém que
reside, é um peregrino, é alguém que reside temporariamente em um país, mas que não tem a cidadania daquele país. Novamente, Pedro traz para nós o ensino de que o crente está no mundo, mas que ele não pertence ao mundo, mas que enquanto ele estiver neste mundo, que não é a sua casa, ele deve viver em temor a Deus. Diante do contexto, este temor deve ser demonstrado por meio de uma vida de santidade, e isso durante todos os momentos da nossa caminhada, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Portanto, meus irmãos, devemos viver em santidade por causa do santo temor de Deus. E isto porque nós reivindicamos ser filhos de Deus. Isso porque nós sabemos que este nosso Deus, que é Pai, também é um justo juiz. E isso porque este Deus, ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser respeitado pelos seus filhos. E a melhor forma de fazer isso é vivendo em santidade, refletindo o caráter santo deste Deus. O conjunto destas ações demonstrarão se você realmente é um filho de Deus e não apenas alguém que faz uma profissão labial ou que pertence a uma igreja evangélica, mas que não é filho de Deus ainda, porque você não vive em santo temor ao Senhor. Você está certo de que você é filho de Deus? A sua vida dá claras demonstrações de que de fato aquele Deus que você chama de Pai é seu Pai? Vamos então continuar para observarmos o segundo motivo para o crente viver em santo temor a Deus ou em sua santidade em temor a Deus, que é a sua redenção. Primeiro, ele tem que viver em santidade por causa do temor de Deus, do respeito, da reverência que ele deve a Deus por ser o seu Pai. E o segundo é por causa da sua redenção, pela grande obra redentora que Cristo realizou na sua vida. E veja, em primeiro lugar, que Deus nos resgatou da vida de pecado. Diz aí o verso 18, sabendo que, e aí a gente pula algumas palavrinhas para emendar no final do versículo, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Aqui o apóstolo Pedro lembra aos seus leitores de como eram as suas vidas antes deles serem regenerados, antes deles serem salvos pela muita misericórdia de Deus, antes deles serem resgatados daquele mundo de pecado em que eles viviam. Pedro usa um termo muito interessante para descrever a vida daqueles irmãos antes de Cristo, dizendo que a vida deles eram inúteis. Essa palavra inútil aqui aponta para algo vão, para algo que não tem proveito algum. A palavra descreve algo que é sem sentido, que não tem propósito de existência. Pedro está dizendo como a vida de vocês neste mundo era inútil. Ainda que vocês tivessem bens materiais, ainda que vocês tivessem bons empregos, ainda que vocês tivessem casas, meios de transporte, terras e outras coisas mais, o que pelo contexto do apóstolo Pedro não era bem o contexto dos seus leitores, mas ainda que eles tivessem tudo isso, Pedro está dizendo é inútil a vida sem Deus, não faz sentido, não tem propósito de existência. E meus irmãos, nós vivemos um momento em que esta inutilidade tem se comprovado de maneira esplêndida. Pobres e ricos, milionários, bilionários, estão caindo por causa deste vírus, do coronavírus. Nem todo o dinheiro do mundo está podendo salvar aqueles que estão sendo infectados, principalmente os de área de risco. Alguém pode ter todo o dinheiro do mundo, mansões, carros de luxo, e ainda assim, aos olhos da Escritura, a vida desta pessoa é inútil, não faz sentido.
Pedro está dizendo: a vida de vocês antes de Cristo era inútil, mas Deus resgatou vocês de lá. O termo resgatar aí, que também significa redimir, libertar. Ele significa libertar, então, alguém pelo pagamento de um preço. Para os judeus, esse termo faria com que eles lembrassem da grande libertação da escravidão do Egito, quando Deus trouxe redenção para aquele povo. Mas para os gentios, que é a maioria dos leitores desta carta, este termo estava ligado diretamente com a libertação de um escravo, pelo preço pago pela libertação de um escravo. Com isso, então, Pedro está dizendo que aqueles irmãos, eles eram escravos do pecado, mas Deus pagou um alto preço pela liberdade deles, mas Deus os comprou com o próprio sangue do seu Filho e os tirou daquela vida inútil. Pedro está dizendo que a vida de pecado é inútil, é escravidão para o homem. Mas que Deus resgata o pecador da inutilidade da vida de pecado. Uma maneira, irmãos, contemporânea de nós entendermos o que Pedro está dizendo aqui, é dizer que Deus nos resgatou do paganismo que nós vivíamos no tempo da ignorância. Essa ideia de paganismo, a ideia da vida sem Cristo, da vida sem Deus, da vida entregue ao pecado, ao mundanismo, aos enganos da religião. E Pedro diz que essa vida inútil, que esse paganismo em que o homem vive, é um legado deixado pelos seus pais. Sim, isso pode se referir aos pais físicos, já que os nossos pais também são pecadores, mas isso pode se referir aos antepassados daquelas pessoas, aos nossos antepassados, remontando inclusive ao próprio Adão, para dizer que desde lá, o legado que nós herdamos é uma vida de pecado. E Deus, em Cristo Jesus, nos liberta dessa escravidão, dessa vida inútil. É inútil porque distancia o homem cada vez mais de Deus. É inútil porque mantém a mente do homem ignorante com respeito às boas novas do Evangelho. É inútil porque conduz o homem ao inferno. É inútil porque cega o homem para as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas Deus, no seu grande poder, traz redenção, traz libertação por meio do sangue de Cristo. Mas em seguida, podemos ver então como que Deus nos resgatou dessa vida inútil em que nós vivíamos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro relaciona a redenção do pecador com a morte de Jesus, ao mencionar aqui 3 fatos que estão presentes na cruz. A partícula então aí pelo, quando ele diz mais pelo, é o mesmo que através de, e refere-se então ao sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz. Meus irmãos, na cruz Jesus derramou o seu precioso sangue para nos libertar da escravidão do pecado. E o sangue de Jesus aqui, mais uma vez, ele aponta para os sofrimentos já descritos nos versos anteriores. Isto então coloca Jesus como servo sofredor de Isaías 53, um profeta preferido do apóstolo Pedro nessa carta. Então Jesus derramou o seu precioso sangue, mas também Jesus, ele foi sacrificado vicariamente. O que é que nós queremos dizer com isso? Que ele foi sacrificado em benefício de outro, em favor de outro, mas também no lugar de outro. Jesus assumiu o nosso lugar no madeiro, e por meio da sua morte, por meio daquele corpo ensanguentado naquela cruz, aqueles que creem são redimidos, são libertos da escravidão do pecado. A figura aí do cordeiro levaria a mente dos leitores ao evento do Êxodo, significando então que Jesus é o nosso cordeiro pascal, que Jesus é o cordeiro que morreu no nosso lugar. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mas vemos aí ainda que na cruz Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Ele derramou o seu precioso sangue, ele morreu no nosso lugar como Cordeiro de Deus, mas ele também ofereceu um sacrifício perfeito a Deus. A expressão sem defeito aí, quando se refere a Jesus, o Cordeiro, sem defeito e sem mácula, elas eram usadas, as expressões, para qualificar os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento. Todo animal que era requerido como sacrifício no Antigo Testamento tinha que ter essas qualidades. Para que o sacrifício fosse aceito por Deus, tinha que ser sem defeito, tinha que ser sem mácula, em outras palavras, tinha que ser perfeito. Jesus é o Cordeiro que substituiu todos os sacrifícios do Antigo Testamento, oferecendo-se a si mesmo como uma oferta perfeita de sacrifício a Deus. Ela é perfeita, meus irmãos. Ela não carece de repetições. Ela agradou a Deus, ela satisfez a justiça de Deus. E é por isso que Deus liberta o pecador por meio da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus ofereceu o seu precioso sangue. Porque Jesus morreu no lugar destes pecadores, porque Jesus ofereceu um sacrifício perfeito a Deus. Portanto, nenhum pecador pode ser resgatado de sua vida inútil, senão por meio do precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que remove da inutilidade o pecador, para que ele possa viver em santo temor a Deus. Mas veja em terceiro lugar comigo neste ponto, que podemos perceber o preço exigido pelo resgate de um pecador daquela vida inútil que o pecado o deixou. Veja comigo aí, parte do verso 18 ligado ao 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como ouro ou prata que foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Estes dois versículos faz o contraste entre o valor pago por um escravo naqueles dias do apóstolo Pedro, com o precioso sangue de Jesus Cristo, usado para pagar pela libertação daqueles que creem nele. Ouro e prata eram dinheiro da época, usados para o pagamento por um escravo. Se alguém queria, por exemplo, comprar um escravo, ele iria lá, levava determinada quantia de prata ou de ouro, conforme a exigência, e pagava com ouro ou com prata a libertação daquele escravo para que pudesse pertencer a ele. E ainda que fossem de grande valor, e nós sabemos o valor que tem, principalmente o ouro, mas quando comparado com o precioso sangue de Cristo Jesus, essas coisas são perecíveis, porque estão sujeitos à decadência, porque não trazem valor eterno. A intenção de Pedro, meus irmãos, é mostrar que o valor exigido pela redenção é tão alto que não pode ser pago por outra coisa, senão pelo precioso sangue de Jesus. A palavra aí, o termo precioso, descreve então o quão valioso é o sangue de Jesus. É mais valioso do que o ouro, é mais precioso do que a prata. Nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo tem maior valor do que este precioso sangue de Jesus Cristo. E foi com este sangue que Jesus pagou pela nossa libertação da vida inútil que o pecado nos deixou. A redenção de cada um dos eleitos de Deus foi paga por este precioso sangue. É isso que nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue, ou seja, com o teu sangue, Jesus Cristo, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo pecador, para ser salvo, tem que ser comprado da escravidão do pecado pelo sangue de Cristo. Portanto, podemos resumir este ponto da seguinte maneira: este ponto que aponta para a nossa redenção, dizendo que nós éramos escravos e vivíamos inutilmente, mas Deus nos resgatou com mãos fortes,
dizendo que éramos escravos e vivíamos inutilmente, mas Deus nos resgatou por meio da morte de Cristo. Dizendo que éramos escravos do pecado, vivíamos inutilmente, mas Deus nos resgatou, nos comprou pelo precioso sangue do seu Filho. Logo, a demonstração de que alguém verdadeiramente foi resgatado, foi redimido do cativeiro do pecado, não é apenas chamar Deus de Pai, é ter adotado um novo estilo de vida caracterizado por hábitos de santidade. Isso nos leva ao terceiro motivo para que o crente desenvolva a sua santidade em temor a Deus, que é a obra de Cristo. Estes versículos, 20 a 21, eles olham para os versículos anteriores e trazem maiores esclarecimentos sobre a obra redentora de Cristo, sobre aquele precioso sangue que foi derramado, sobre a morte do Cordeiro de Deus. E então eu quero olhar para estes versículos e observar com vocês algumas coisas que eles dizem a respeito deste Cordeiro que foi sacrificado, a respeito deste Cristo que foi sacrificado em nosso lugar. Veja aí comigo então, em primeiro lugar, que este sacrifício ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso faz referência a Jesus Cristo, isso faz referência ao Cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado no nosso lugar. O termo ele então refere-se a Jesus, ao Cordeiro, ao sacrifício do Cordeiro de forma geral. E o verbo conhecido é da mesma raiz que a palavra presciência, que nós já estudamos na segunda mensagem desta carta, usada no versículo então para se referir à eleição. Assim como Deus escolheu os eleitos antes da fundação do mundo para a salvação pela fé em Cristo Jesus, Ele também escolheu o seu Filho antes da fundação do mundo para morrer na cruz do Calvário e pagar pelos pecados dos seus eleitos. Então observe dois detalhes importantes. Primeiro, a morte de Jesus teve como propósito resgatar os eleitos de Deus da vida inútil que o pecado os deixou. Segundo, a morte de Jesus sempre esteve nos planos redentores do Pai. A nossa redenção não foi um plano B, sempre esteve nos desígnios de Deus e foi assim detalhado por Deus. Ele conhecia. Ou a morte de Cristo foi conhecida antes da fundação do mundo. É neste sentido que João afirma que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Veja aí Apocalipse 13:8, na versão da NVT, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Meus irmãos, a morte de Jesus Cristo se manifestou no tempo, na história, como um evento histórico para nós, há 2000 anos. Mas na perspectiva de Deus, esse Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Dessa forma, a morte de Jesus de fato não foi um plano B, não foi um plano emergencial, ela sempre esteve presente nos propósitos de Deus. A morte de Cristo não foi um acidente cósmico, não foi um acidente histórico, mas foi a concretização de um plano traçado antes da fundação do mundo para resgatar da vida inútil os eleitos de Deus. Então sim, o sacrifício de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas em segundo lugar, este sacrifício ele foi manifestado por amor aos eleitos, por amor aos crentes. Diz aí, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vós. O verbo aí manifestar, ou manifestado, significa revelar ou tornar claro algo que outrora não estava tão claro assim. Neste caso aqui, refere-se à humanidade de Cristo, refere-se ao momento histórico do nascimento de Jesus Cristo, quando Cristo foi revelado ao mundo como enviado de Deus.
Isso foi manifestado publicamente, isso tornou-se claro para todo mundo, coisa que era visto no Antigo Testamento, mas não de forma tão clara. Por isso que os profetas indagavam, por isso que os profetas investigavam coisas referentes ao sofrimento e à morte e ao triunfo de Cristo, porque lá não estava tão claro quanto tornou-se na manjedoura. E Pedro está dizendo que este sacrifício que foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo tornou-se realidade na vida de vocês por meio de Jesus Cristo. A expressão aí em favor de vós, ela é traduzida em outras versões por amor de vós, que reflete aqui também esta ideia, que Cristo foi manifestado ao mundo, que Cristo foi enviado ao mundo por amor dos eleitos de Deus, por amor aos crentes, por amor àqueles que deveriam ser resgatados da sua vida inútil de pecado. Esta é a mesma declaração que o apóstolo João faz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor aos eleitos de Deus que ele enviou o seu Filho a este mundo para sofrer, morrer e ressuscitar. Sendo assim, meus queridos, Deus definiu a morte do seu Filho desde antes da fundação do mundo, e no tempo certo o enviou a este mundo por amor aos eleitos, para resgatá-los da sua vida de pecado. Mas veja em terceiro lugar comigo, que este sacrifício, ele é validado pela ressurreição. Versículo 21. Por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, por meio do Cordeiro que foi sacrificado, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. A ressurreição de Jesus é um assunto de extrema importância e significado, principalmente no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, ele vai argumentar muito a respeito da ressurreição, principalmente no capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas o apóstolo Pedro também dá uma importância vital para a ressurreição de Jesus. Por exemplo, apenas neste capítulo, Pedro faz 3 referências diretas à ressurreição de Cristo. No capítulo 1, versículo 3, Pedro usa a ressurreição de Jesus para fundamentar a nossa regeneração, a nossa viva esperança. No capítulo 1, lá no versículo 11, ele fala a respeito do triunfo de Jesus sobre os sofrimentos e a morte. Isso aponta para a ressurreição. E aqui em 1:21, ele usa a ressurreição de Jesus para fundamentar a nossa fé e a nossa esperança, dizendo que Jesus Cristo morreu sim, que Jesus foi sepultado, mas que ele ressuscitou para que por meio dele pudéssemos crer em Deus e que a nossa fé e a nossa esperança estivesse em Deus. Por isso, meus queridos irmãos, a ressurreição de Cristo é o selo divino de autenticação da obra redentora. É o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança. Esta mesma ideia é desenvolvida pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, como já disse. E por todo este capítulo, Paulo traz alguns ensinos a respeito da ressurreição. Eu quero ressaltar rapidamente com vocês. Por exemplo, no capítulo 15, versículo 4, Paulo mostra que a ressurreição de Jesus aconteceu segundo as Escrituras. No capítulo 15, versículo 14, ele vai ensinar que a ressurreição de Cristo fundamenta a pregação do Evangelho. No mesmo versículo, ele vai ensinar que a ressurreição fundamenta a fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. No versículo 15, ele diz que a ressurreição de Jesus ela foi testemunhada pelos cristãos primitivos e que isso dava crédito ao testemunho deles. No versículo 17, ele vai ensinar que a ressurreição fundamenta a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados, porque ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados, nós ainda estamos no pecado. Versículo 19, ele vai dizer que a ressurreição fundamenta a nossa esperança futura. Se Cristo não ressuscitou,
Isso significa que a nossa esperança estaria apenas nas coisas deste mundo, e aí nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E no versículo 57, ele vai nos ensinar que a ressurreição de Cristo garante a nossa vitória sobre a morte. A morte, que é sim o nosso último inimigo a ser vencido, será vencido, porque Cristo venceu a morte. E se ele venceu, nós cremos que também ressuscitaremos e venceremos a morte. Por isso Pedro ressalta que a ressurreição valida a obra do nosso Redentor. E ele ressalta que a nossa fé, ela tem que estar nesse Cristo ressurreto, que é por meio deste Cristo ressurreto que nós cremos em Deus. Meus irmãos, Jesus é o único meio de o pecador ser conduzido a Deus. Conforme diz aí 1 Timóteo 2, 5, 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em resgate por todos. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo por amor aos crentes e o ressuscitou dentre os mortos para que eles pudessem crer em Deus, pudessem ser redimidos da sua vida de pecados, pudessem serem salvos para a vida eterna. Cristo ressuscitou para que por meio da fé pudéssemos ser conduzidos ao Pai. Mas em quarto lugar, este sacrifício, ele produz resultados para os que creem. Eles produzem frutos. Ele produz fruto na vida daqueles que creem. Porque a fé e a esperança, para que a fé e a esperança estejam em Deus. A expressão para que aí aponta para os resultados objetivados com a morte e a ressurreição de Jesus. Como que dizendo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele morresse, para que ele fosse ressuscitado, para que por meio disto a fé e a esperança de vocês pudessem estar em Deus. Isso então descreve para nós estes dois resultados da obra redentora de Cristo. O primeiro resultado objetivado então é para que a nossa fé esteja em Deus. A fé pela qual nós somos guardados pelo poder de Deus. A fé que é mais preciosa do que o ouro. A fé que coloca o pecador num relacionamento de amor com Cristo, mesmo sem ter visto Ele. A fé que tem como fim a salvação eterna das nossas almas. É a fé no Cristo ressurreto. O segundo resultado objetivado aí é para que a nossa esperança esteja em Deus. No capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro já descreveu esta esperança como sendo uma esperança viva, indicando que ela não pode ser destruída pelas circunstâncias difíceis da vida. Também lá no capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro faz referência à nossa esperança, usando-a como estímulo para a nossa santificação. Meus irmãos, esta é uma esperança então focada em Deus, focada na eternidade e não nas coisas deste mundo. É neste sentido que o apóstolo Paulo, em Efésios 3, 12, afirma que o homem sem Cristo, ele vive sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Pedro está dizendo que Deus enviou seu Filho a este mundo para que ele fosse crucificado, e Deus ressuscitou o seu Filho para que a nossa esperança estivesse unicamente em Deus. Foi com esta perspectiva que os santos do passado triunfaram sobre os variados desafios da vida cristã. É com essa perspectiva que Pedro está exortando os seus irmãos a vencerem o sofrimento, colocando a sua esperança em Deus e não nas coisas dessa vida. Então, meus queridos, vimos neste ponto que o crente, ele precisa viver em santidade por causa da obra de Cristo realizada por amor a Ele. E nós vimos então que esta obra, ou este sacrifício, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele foi
revelado a nós no tempo certo por amor aos que creem, aos eleitos. Este sacrifício ele foi validado pela ressurreição de Cristo, e este sacrifício tem resultados gloriosos para aqueles que creem. A sua fé está em Deus e a sua esperança também está em Deus. Isto tudo nos mostra que é impossível alguém ter sido alcançado pelos benefícios da morte de Cristo Jesus e continuar vivendo no pecado. Por isso, o crente precisa desenvolver a sua santidade no temor de Deus. E isto conforme já estudado então por 3 motivos. O primeiro motivo é o temor de Deus, é o respeito que ele deve a Deus como seu Pai. O segundo motivo é a sua redenção, é o fato de que Deus com um alto preço o resgatou da vida inútil que o pecado lhe deixou. E o terceiro motivo é a obra de Cristo, é o sacrifício do seu Redentor, é o sangue derramado lá na cruz do Calvário por você. Então, meus queridos, nós temos sim, como cristãos, o grande privilégio de nos dirigir a Deus como nosso Pai. E este é um privilégio que somente os crentes em Jesus Cristo podem usufruir. Mas nunca nos esqueçamos que invariavelmente isso tem que produzir mudanças no nosso modo de viver. Não podemos chamar a Deus de Pai e viver como no mundo, como se pertencêssemos a Ele. Precisamos viver de forma santa. Precisamos refletir sobre a teologia da cruz, sobre a obra do nosso Redentor. Os nossos olhos não podem ser tirados da cruz de Cristo Jesus, irmãos. Precisamos estar cientes de que a salvação de um pecador, assim como a nossa, acontece quando ele reconhece a obra de Cristo em seu favor, ele se curva diante de Jesus Cristo, ele confessa os seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, ele crê em Jesus e coloca a sua esperança em Cristo. Que Deus nos ajude a desenvolvermos a nossa santidade no temor do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.